Bom, meus queridos alunos de História da Igreja, História da Reforma, voltamos hoje à história da Reforma na Inglaterra. Falávamos sobre o governo e como começou o anglicanismo e depois também, numa pausa, mais uma nova aula sobre William Tyndale, o cara que traduziu a Bíblia para o inglês, não é? Então, essa história é muito bonita, mas está tudo dentro da história da Reforma na Inglaterra. E na última aula a gente falou sobre o surgimento do anglicanismo e também sobre como Henrique VIII se portou como chefe da igreja, porque o parlamento decretou o ato de supremacia, declarando assim o rei como cabeça da igreja, o qual Thomas More, que era amigo do rei, conselheiro, não quis declarar que era o rei e não o papa, o cabeça da igreja, e findou perdendo a sua cabeça. E também outros personagens que Henrique VIII praticamente decretou a sua morte. Eu falei nesse meio termo também, nesse meio tempo, sobre o William Tyndale, um cara que traduziu a Bíblia fora da Inglaterra e depois foi preso e executado na Inglaterra. Muito bem, do qual muitos reformadores julgam que o Tyndale foi o pai do puritanismo inglês. Então, esse assunto foi na aula passada, e como era a igreja anglicana até o momento em que Henrique VIII terminou a sua vida. Não é? Como era? Bom, a igreja anglicana praticamente não teve mudança nenhuma da igreja católica durante o tempo de Henrique VIII. A mudança era mais no sentido de que o cabeça da igreja agora é o rei e não o papa, em uma igreja, portanto, estatal. Não é? Mas, quando Thomas Cromwell foi condenado à morte, então o Thomas Cromwell foi condenado à morte, Thomas Cranmer ficou como arcebispo de Cantuária. Portanto, a principal personagem, religiosamente falando, depois do rei, na Inglaterra. Então, foi no finzinho desse governo que Henrique VIII foi aconselhado a tomar a Bíblia traduzida para o inglês e a outorgá-la para o povo, dando de presente para a igreja anglicana, a Bíblia no vernáculo, e as coisas começaram então a mudar. Então, chega finalmente o tempo em que Henrique VIII vem a falecer, depois de 6 tumultuados casamentos, como eu já expliquei. Não é? Aí o verdadeiro caminho para a reforma só foi realmente efetivado com a substituição de Henrique VIII. Porque, embora a igreja fosse anglicana, ela, na verdade, não estava ainda dentro dos parâmetros de uma igreja protestante, de uma igreja reformada. Agora, o quadro começou realmente a ser mudado. Não é? Então, queridos, foi por aí que nós terminamos a aula passada e vamos hoje falar sobre este substituto de Henrique VIII, que foi Eduardo VI, cuja mãe, Jeanne Seymour, foi a terceira esposa de Henrique VIII. E ela era protestante. É aí que a luz da reforma verdadeiramente começou a ser acesa, ou foi acesa na Inglaterra. Esse menino, Eduardo VI, ele foi rei até os 16 anos de idade, dos 10 aos 16 anos de idade. Ele reinou de 1547 até 1553 e morreu, portanto, ainda adolescente. Quando seu pai, Henrique VIII, estava vivo, ele já envidou esforços para providenciar uma futura esposa para o seu filho Eduardo. Sabe quem? A Maria Stuart, que no caso era filha de reis da Espanha,
sim, por uma questão de aliança. E Maria Stuart também era nova, mas mais velha do que Eduardo, mas o casamento não deu certo. Bom, não aconteceu realmente o casamento, também porque Eduardo faleceu com 16 anos de idade, ainda não tinha idade para se casar, e não era mais os planos também de Maria Stuart casasse com Eduardo. Existiam outros planos nessa história, nessa intriga de política de estados. Como eu falei no começo, a política da Inglaterra era voltada a aliar-se com a Espanha, não é? Porque ou era a Espanha ou era a França. Então ficava mais ou menos por aí a dificuldade a que melhor desse vantagem para os reinos. Bom, falemos um pouco sobre o governo de Henrique VIII, que na verdade ele praticamente não governou, porque criança ainda, quem fez o papel mesmo de governante era mais o Cranmer, arcebispo de Cantuária, não é? Que tinha uma política favorável à reforma da Inglaterra, a reforma protestante, que providenciou para que homens de destaque e posição do ambiente protestante reformado fosse trazido para a Inglaterra a fim de trabalhar na organização da reforma da igreja. Foi assim que veio, como eu estava falando sobre John Knox, foi assim que ele veio para a Inglaterra para ser capelão da corte, não é? E as mudanças começaram realmente a acontecer. Eduardo, quando assumiu esse trono, ele não assumiu por outra razão, a não ser porque era o filho homem, porque havia duas irmãs mais velhas do que ele. A filha da primeira esposa do rei, que no caso foi Maria Tudor, e a filha da segunda esposa do rei, que foi Ana Bolena, né, que foi Elizabeth. Eduardo era filho da terceira esposa, mas era o único desses, era o único que era homem. Então foi ele que realmente herdou o trono quando seu pai morreu em janeiro de 1547. O rei menino, no entanto, teve o duque de Somerset e também o duque de Northumberland, que eram protestantes, como seus conselheiros e tutor, respectivamente. Além de que John Knox também estava como capelão da corte. Então veja a assessoria que o jovem e o adolescente rei está tendo. Ficava claro que o reinado de Eduardo marcaria uma ruptura radical com o passado. Isso porque o arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer, esse Thomas Cranmer, eu vou falar ainda várias vezes sobre ele, ele é de 1489 a 1556, não é? Portanto, ele tem uma idade muito próxima à de Lutero, se bem que Lutero está na Alemanha. Então, ele tornou-se arcebispo desde 1532, juntamente com Thomas Cranmer. Havia propostas de fazer reformas no reino da Inglaterra, mas tanto aquele morreu como este ou foi executado, como este Cranmer, ele continua vivo e trabalhando agora no reino do herdeiro. Cranmer é uma pessoa muito importante, porque ele foi um protestante e também porque ele é o autor, na verdade, o arquiteto do projeto do Livro Comum de Oração, do qual nós vamos falar mais sobre este livro. Voltemos então a Eduardo VI, com 10 anos de idade, sobre a orientação de seus tutores, do pastor John Knox e de Cranmer. Assim, o protestantismo começou a se espalhar rapidamente pela Inglaterra.
É aí então que nesse reino que o livro comum, ou livro de oração comum, vai ser editado e, e passa a ter algumas reformas muito significativas nas principais universidades da Inglaterra, como a Universidade de Fox, ou de Oxford, e também a Universidade de Cambridge. Tá? Isso porque foram trazidos para trabalhar nessas universidades pessoas e professores, mestres, homens de grande padrão, de excelência, não apenas na intelectualidade, mas também na fé, no conhecimento teológico, e homens reformados, como foi o Martin Busse, foi trazido para a Inglaterra na proposta de trabalhar em Cambridge e para trabalhar na Universidade de Oxford, Pedro Marty Vermigli. Ambos saíram, tanto Martin Busse como o Pedro Marty, saíram de Estrasburgo e vieram para a Inglaterra. Outros personagens como John Hope e Richard Cox, também famosos protestantes, trabalharam na corte desse rei. Não é? Como eu já expliquei, Knox já chegou, depois de passar por Frankfurt, depois de passar também por Genebra, né? E veio para a Inglaterra, e depois de alguns anos, essa história eu já contei, John Knox saiu e foi para a sua terra, a Escócia, onde ele veio se tornar o reformador da Escócia e também o pai do presbiterianismo escocês. As mudanças na igreja da Inglaterra foram muito grandes, no sentido de doutrina, no sentido de liturgia também. A igreja começou realmente a ser protestante. Vários líderes deixaram a sua marca, a sua influência nesse período de formação de uma igreja realmente reformada. Nomes que eu já citei, Vermigli, de Busser, de Knox, enfim, desses reformadores. Nas universidades principais da Inglaterra, principalmente, porque ali naquelas universidades passaram a circular obras de destaque e obras de cunho doutrinário, de cunho reformado, de cunho teológico, como foi no caso a própria Instituta de João Calvino, e também a obra de Henrique Bullinger, a década, né, de Henrique Bullinger. Assim, bom, fora o livro comum de oração que se tornou que é a alma e o espírito do anglicanismo. É uma obra que aglutina a unidade de toda a confissão anglicana, como se fosse também um manual litúrgico e um livro de confissão, contendo orações, regulamentação do culto, da disciplina da Igreja da Inglaterra, tanto na questão litúrgica como na questão doutrinária, onde os teólogos anglicanos se preocupam conforme a orientação, na adoração a Deus, na beleza e na dignidade de manter a sã doutrina. Era comum se dizer essa expressão latina, lex orandi lex credenti, ou seja, a lei que oro é a lei que eu creio. Isso define muito bem essa característica da igreja anglicana quando passou a usar o livro de oração comum. O livro continha 39 artigos da religião e é um documento doutrinário da fé cristã esboçada pela igreja anglicana. Como disse, o arquiteto desse projeto foi o Thomas Cranmer, e a proposta era oferecer uma substituição, um livro que substituísse o antigo missal e o breviário e o manual do pontifical
Tudo isso foi substituído pelo livro de oração comum, que agora estava editado no próprio vernáculo, ou seja, na língua inglesa. Esse nome comum, livro de oração comum, o nome comum, tem um sentido duplo, um sentido de promover a unidade litúrgica e também de promover a unidade vernacular, ou seja, do vernáculo, da língua inglesa. Na verdade, esse livro já passou por 3 revisões, sendo a última a de 1927, que está até hoje em circulação, em uso, como um livro de fé, tipo uma confissão de fé, um livro litúrgico da Igreja Protestante, a Igreja Anglicana. Com a morte prematura do jovem rei, Eduardo VI, o parlamento inglês decidiu fazer uma concessão na história até então inusitada, que foi a de declarar uma mulher como rainha da Inglaterra. Essa foi a herdeira do trono. Essa era Maria Tudor, filha de Catarina de Aragão com Henrique VIII, como sendo a herdeira do trono. Lembra bem? Catarina foi criada, mas por sua mãe, que foi rejeitada por seu pai, o divórcio, e ela era bastante católica, e ela não via com nenhum apreço, com nenhuma admiração ou boa vontade para o movimento de reforma, muito pelo contrário. Ela era uma católica bem obstinada. Como resultado disso, o seu governo, que começou em 1553, foi até 1558, durando apenas 5 anos, isso porque ela veio a falecer de uma enfermidade. Esse governo foi um governo muito tumultuado. Tão tumultuado que essa Maria Tudor entrou na história com a alcunha de Maria a Sanguinária. Por que ela ficou denominada assim? Porque ela eliminou os seus opositores. Ela tinha 42 anos de idade quando assumiu o trono e reinou apenas por 5 anos, portanto, faleceu com 47 anos de idade. E ela propôs desfazer o que o seu pai e principalmente o que o seu irmão, meio-irmão, Eduardo VI, tinha feito em matéria de religião. Ela queria trazer a Inglaterra de volta ao auspício do Papa, da Igreja Católica. Então esse governo foi muito tumultuado. Uma das razões também é porque ela foi casada com um príncipe espanhol, bastante católico, e também desejava vingar a vergonha do repúdio que sua mãe havia passado. Desse modo, então, ela promoveu a morte de diversas pessoas, entre elas o de Thomas Cranmer, o autor do livro comum de oração, que foi preso e que lá para as tantas ele se retratou da sua crença com o objetivo de escapar da morte, mas depois ele se arrependeu e retratou-se de ter retratado, de modo que quando ele foi condenado à fogueira, ele fez um pedido. Thomas Cranmer, ele disse assim: eu quero que a minha mão direita seja a primeira a ser queimada, porque com ela eu assinei minha retratação de fé. Bom, uma das coisas muito importantes desse período, desse governo, foi o exílio de cerca de 800 ilustres homens ingleses por causa da fé, por causa da proposta de reforma para a Igreja da Inglaterra. Esses homens tiveram de fugir com suas famílias para o continente e foram extraditados ou foram exilados, e uma boa parte deles escolheram cidades, naturalmente, de formação reformada para
a nova experiência de vida, né? Para criar a sua família também. Por isso que muitos deles foram para Genebra, outros foram para Zurique, outros para Estraburgo e assim por diante. Nesse tempo foi que, como disse, Thomas Cranmer foi levado à fogueira e também John Hopper, que é um outro reformador inglês. Bom, quando Maria morreu, depois de 5 anos de governo, o trono da Inglaterra foi ocupado pela sua meia-irmã, que foi Elizabeth, filha da segunda esposa do seu pai, de Henrique VIII, que era filha de Ana Bolena, aquela mulher que também tinha sido executada. Agora, na história desse novo reinado, a Inglaterra vai passar por uma outra reviravolta. Isso é coisa realmente muito importante, porque uma das coisas que aconteceu quando Elizabeth assumiu o trono foi anistiar aqueles que haviam sido exilados, que quisessem voltar para a Inglaterra, as portas estavam abertas. Sobre o governo de Elizabeth, os historiadores costumam denominar como sendo a Era de Ouro da Inglaterra. Quer dizer, foi um governo muito próspero, foi um governo de muito crescimento, de colônias, de guerras vencidas, de situações literárias e também econômicas e etc. no governo de Elizabeth. Nós vamos mais ou menos dizer as razões por que isso aconteceu e principalmente porque foi um governo muito longo, desde 1558 até 1603, portanto, um governo de 55 anos. Elizabeth I, rainha da Inglaterra. Como disse, Elizabeth era filha de Ana Bolena e Henrique VIII. Foi rainha da Inglaterra e também da Irlanda, após a morte de sua meia-irmã. Ela foi a quinta e a última monarca da Casa Tudor, né? Da Casa dos Tudor. Vou relembrar aqui, Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, Maria Tudor e agora Elizabeth. Era, portanto, a quinta e foi também a última dessa dinastia Tudor da Inglaterra, essa dinastia que veio a ser sucedida pela Casa dos Sturts, ou pela dinastia dos Sturts. Sobre o governo de Elizabeth, muito se diz e muita coisa se tem a contar. Nós não podemos dizer que ela era uma protestante, que trabalhou em favor da igreja. Não temos essa história para contar. Ela, na verdade, não estava muito afim de se identificar, assim, afinco com nenhuma religião, fosse católica ou fosse protestante. Porque é o seguinte, no governo dela, é também conhecido como a Era Shakespeariana, a era em que viveu o famoso escritor, o mais famoso escritor da Inglaterra, que foi William Shakespeare. No seu tempo, houve muito progresso no colonialismo, no comércio, que se ramificaram pela Inglaterra, mas ela também ficou conhecida como a Rainha Virgem. Não que na expressão máxima da palavra ela fosse virgem, mas é porque ela, quando rainha e solteira, ela teve um caso amoroso e teve também um sonho de se casar-se com um fidalgo, tá? E sofreu uma decepção muito grande. E em função dessa decepção amorosa, desse desencanto, ela literalmente raspou a cabeça como quem faz um voto monástico. Só que ela não fez o voto monástico para entrar numa ordem monástica, ela fez um voto monástico para se casar
com a Inglaterra. Ela disse, agora para frente eu não vou mais casar com um homem, não vou constituir família. Eu vou trabalhar pela Inglaterra e vou casar-me com a Inglaterra. Então foi realmente isso que aconteceu. Ela anistiou os exilados, ela fez o parlamento votar a favor dela o ato de supremacia, que a tornava também chefe da igreja, e lá para frente ela também fez com que fosse promulgado o ato de uniformidade. Ela era uma pessoa muito vaidosa, de muitas roupas, calçados, e não era uma mulher bonita, mas era uma mulher extremamente vaidosa. E ela gostava de pompa, gostava de riqueza, gostava de luxo. Então ela, na verdade, ela quis implantar na igreja inglesa, no ritual, nos templos, aparatos e coisas bonitas, e coisas luxuosas, e coisas luxuosas, e coisas que encantassem os olhos. Então, por conta disso, o movimento puritano, que era o movimento principalmente desses homens que retornaram do exílio e tinham passado por cidades reformadas, que tinham aprendido bem a doutrina reformada, a doutrina da graça, e em voltando agora para a Inglaterra, eles tentaram fazer e trabalhar no objetivo de que na Inglaterra houvesse uma igreja que fosse pura, pura na liturgia, pura na teologia, pura no modo de viver, enfim, pureza para todos os lados. Daí a razão porque eles foram chamados de puritanos. E a história do puritano nasce aí, nesse governo. Os puritanos nascem aí, o movimento. E é um movimento que vai ter uma influência e uma participação extremamente poderosa, não somente na Inglaterra, mas também em outros estados europeus e futuramente na colônia americana. Porque a colônia americana foi colonizada religiosamente falando, muito mais pelos puritanos do que por qualquer outro tipo de influência religiosa. Foi isso que realmente aconteceu. No tempo de Elizabeth, como já disse, as universidades tinham passado por umas reformas religiosas, o movimento puritano estava crescendo, as institutas de Calvino eram fartamente conhecidas nas universidades, bem como o livro A Década de Henrique Bullinger. Essas duas, particularmente, eram os principais manuais de teologia nas universidades inglesas. Você talvez diga assim, manuais de teologia, etc. Tal. Gente, desde a Idade Média, ninguém fazia um curso de graduação, ninguém ia para a universidade sem estudar religião, sem estudar teologia. Isso era um ponto decisivo. Na Europa toda, desde o período medieval, se estudava teologia. Tudo era assim. Vamos lembrar que as universidades foram criadas em função da igreja, e a igreja deu a sua contribuição para formar as primeiras universidades, como Paris e tantas outras foram surgindo depois, não é? Então, esse costume de estudar teologia já era praxe na igreja. Se não uma teologia católica, agora, na Inglaterra, uma teologia reformada. Como a rainha casou-se com o Estado e, naturalmente, ela não teve nenhum herdeiro, não é? E a igreja Inglaterra tinha suas tendências, ora episcopais, ora presbiteriais e puritana, e ora congregacionalista. Então, esses três grupos, o episcopal, o congregacional e o presbiterial, essas três formas de governo de igreja, estavam bem presentes na vida da Inglaterra. O livro comum de oração passou durante esse tempo por uma reformulação, ficando de 42 com apenas 39 artigos, e isso aconteceu por volta do ano de 1559. Né?
e passou a ser como que uma constituição da Igreja e da Inglaterra. Houve conflitos internos religiosos devido a vários assuntos, não é? Era normal. Muitos blocos e grupos religiosos surgiram nesse período também. Mas um problema que houve divergência e também muita disputa e conflito com a coroa foi no ato de uniformidade, a rainha querer que todos os ministros e sacerdotes usassem uma toga bem aparatosa, enquanto que, em geral, os ministros queriam usar a chamada toga genebrina, que era uma toga escura e sem muito aparatos. Influência, evidentemente, do culto lá de Genebra. Bom, como eu disse, ela não era bem protestante, não era católica, ela era uma mulher que lutava pelo Estado, casada com o Estado e tinha proposta de manter-se no poder. De modo que muitas vezes ela perseguiu protestantes, contribuiu para a morte deles ou decretou a morte deles, como também, diga-se passagem, da mesma forma com católicos romanos que também foram mortos, perseguidos, presos durante o seu governo. Então ela era uma pessoa assim, religiosamente falando, não era muito identificada. Até que, quando ela faleceu, 55 anos de governo, gente, ela faleceu, ela não tinha herdeiro para o trono. E agora, como disse já nessa aula, a família Tudor tinha tido cinco comandantes, 5 no trono, passou Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, Maria Tudor e Elizabeth. Como Elizabeth não tinha filho, assim como também sua meia-irmã Maria também não teve filho, como Eduardo também não teve filho, então, o que aconteceu? Não tinha um sucessor para a coroa. De modo que a pessoa mais próxima para estar nessa coroa era o rei da Escócia, que no caso era o Tiago ou James VI da Escócia. Então a Inglaterra vai passar agora por uma uniformidade política e ao mesmo tempo religiosa, porque o James VI da Escócia assumiu o trono e era da família Stuart e assumiu o trono da Inglaterra e passou na Inglaterra a ser o James I, ou Tiago I. Então, sobre este capítulo, nós vamos trabalhar um pouquinho mais e vamos dar continuidade à história da reforma na Inglaterra. Vocês me desculpem se eu estou faccionando, é porque essa história não é apenas muito longa e importante, mas é uma história também que tem seus detalhes muito interessantes, tá bom? Até uma próxima, então.